Olá, bem-vindas à Avaliação Escolar. Hoje nós vamos falar sobre avaliação na educação infantil. O importante não é a forma, mas a prática de uma concepção de avaliação que privilegie a aprendizagem. A gente já vem falando isso aqui há algum tempinho, né? Mas hoje vamos falar especificamente dessa etapa que me parece merece um olhar mais cuidadoso, né, sobre a educação infantil. Segundo Jussara Hoffmann, as crianças apresentam maneiras peculiares e diferenciadas de vivenciar as situações, de interagir com os objetos do mundo físico. O seu desenvolvimento acontece de uma forma aceleradíssima. A cada minuto realizam novas conquistas, ultrapassando nossas expectativas e causando muitas surpresas. Considera a Jussara Hoffmann pressupostos básicos de uma proposta de avaliação: observação atenta e curiosa sobre as manifestações de cada criança, reflexão sobre o significado dessas manifestações em termos do seu desenvolvimento. É preciso que a gente tenha sempre a lembrança de que nessa etapa da educação infantil, as crianças estão vivendo um processo de aprendizado e desenvolvimento aceleradíssimo. Na verdade, dos 0 aos 6 anos, o ser humano passa por uma transformação, né, física, motora, cognitiva, né, afetiva, muito grande e muito rápida, né? Quer dizer, se a gente pega e compara, por exemplo, uma pessoa de 28 com 30, essa pessoa não teve assim grandes transformações, a menos que tenha acontecido algum evento na vida dela, ela não vai ter grandes transformações. Dos 50 para os 52, mesmo com pandemia, não estou me sentindo assim, mas enfim, né? Se a gente pega, né, uma pessoa, por exemplo, com 48 e uma pessoa de 50, você não vê, elas convivem ali, você não vai ver tanta diferença assim. Como se você pegar um rapaz de 20, né, o outro de 22, não vai ter tanta diferença. Agora, se você pega uma criança de 0 e uma de 2, são duas crianças muito diferentes, certo? Se você pega uma criança de 2 e uma criança de 4 anos, são pessoas completamente diferentes. Se você pega uma criança de 4 e uma criança de 6 anos, são pessoas completamente diferentes. Então, na verdade, esse processo, nessa primeira infância, ele realmente é muito rápido, né? Você vê que uma criança, na fase que ela está aprendendo a falar, ela simplesmente triplica o vocabulário dela em menos de 1 ano. Se a gente continuasse aprendendo palavras novas, né, e usando palavras novas, como uma criança que está nessa fase aprende, né, a gente já falaria com todas as palavras do dicionário, né, a gente usaria todas as palavras da língua portuguesa. Então, na verdade, isso vai dando uma desacelerada com o passar do tempo, tá? Não é que a gente pare de aprender, a gente sempre vai estar aprendendo, desenvolvendo. Mas, nesse período da vida da criança, isso acontece de uma maneira muito acelerada, né? E nem sempre é tão visível assim aos olhos dos adultos. Uma outra questão que a gente precisa encarar é que as crianças têm as suas peculiaridades, assim como nós, né? Assim como nós. Existe uma cobrança, às vezes, sobre a criança para que ela tenha determinados comportamentos, né, que tem muito mais a ver com os anseios e expectativas do adulto em relação àquela criança do que quem é aquela criança. E muitas vezes a gente atropela aquela criança, né? Quer dizer, se você chega numa turma de adultos e diz assim: quem quer vir aqui pra frente, se pintar de palhaço e fazer macaquice, um monte de gente vai falar assim: eu não vou, não gosto disso. Mas a criança não tem esse direito, né? Ela não tem o direito de não querer se expor, ela não tem o direito de não querer dançar, de não querer cantar, de não querer fazer, né, gracinha para mamãe filmar, fotografar, botar no Facebook. Então, isso, muitas vezes, a gente atropela, né, essa singularidade, essas particularidades da criança, essa personalidade. Tem criança que é extrovertida, tem criança que é mais introvertida, ela não tem problema por isso, né? Eu vejo às vezes um excesso de problematização da criança,
né? Antigamente, se a criança tinha lá, sei lá, 3 anos e não falava, a gente dava água de chuva para ele, né? Ah, vai falar, mas não tinha uma preocupação. Meu Deus, tenho que levar no psicólogo, tenho que levar na fono, essa criança tá com problema. Não tá, calma, né? Não tá. Às vezes, só de você ouvir a mãe falar, você entende por que a criança não fala, porque a mãe não dá espaço para a criança falar. A mãe fala tanto o tempo todo, né? Ou então ao contrário, não fala nada, né? Tem gente que quer que a criança fale, mas não fala com a criança. Passa o tempo todo no celular, na televisão, né? Ah, vai brincar. Dá um tablet na mão da criança, deixa a criança assistindo o tablet. Ninguém aprende a falar assistindo nada não, gente. A gente aprende a falar na interação. Então, muitas vezes, está faltando essa criança estímulo, interação. O adulto, muitas vezes, ele não conversa, ele só manda na criança, né? Vamos pra lá, vamos pra cá, faz isso, faz aquilo, senta, levanta. Ele não dialoga, ele não convida essa criança à conversa, a se dizer, né? A conversar. Então, e aí depois a criança tem problema. Será? Será que é a criança que tem problema? Né? Ou será que o mundo que você está construindo em torno dessa criança é um mundo com problema? É um mundo problemático. Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala de avaliar essa infância, né? Porque pelo que eu tenho observado, muitas vezes o maior problema das crianças somos nós, né? Então precisamos avaliar com muito cuidado a infância, tá? Sem querer colocar essas crianças já com 2, com 3 anos, né, no nosso esquema de parâmetros, no nosso esquema de valores, né? Olhar para essa criança. Qual é a necessidade dela? O que ela precisa? O que ela sonha? O que ela gosta? Né? Interagir com esse sujeito como ele é na sua singularidade, né? Tentando interagir com esse sujeito, respeitando acima de tudo esse sujeito, tá certo? Bom, então nós temos que ter essa manifestação curiosa e atenta, né, às manifestações da criança, né? E a reflexão sobre o significado dessas manifestações em termos do seu desenvolvimento, sem o desespero de querer colocar essa observação em relação ao desenvolvimento sempre e já num esquema de classificação, comparando essa criança com outros. Eu acho muito interessante a nossa facilidade, né, de comparar as crianças com outras crianças. Ah, mas o filho da fulana. Ah, mas o filho da vizinha é o filho da vizinha. Sabe por quê? Porque a mãe dele é outra mãe também, né? Eu acho engraçado que, assim, se a mãe ouvisse do filho o que ela fala pro filho, ela ia ficar magoadíssima, né? Porque se o filho começasse a comparar a própria mãe com a mãe dos outros, ah, mas a mãe do outro faz, a mãe do outro sabe isso, a mãe do outro sabe aquilo, a mãe ia ficar, nossa, magoadíssima, né? Ingrata esse filho. Pois é, a professora também fica, né? Quando a diretora compara ela com as coleguinhas, também fica magoada. É horrível ser comparado com os outros, não é? Porque a sua singularidade e a sua identidade acabam sendo violadas, acabam não sendo respeitadas, né? Então, sabe aquela coisa? Ninguém anda com o meu sapato, ninguém sabe da minha vida. Então, como é injusto ser comparado com o outro, né? Então, cuidado com as comparações, cuidado com querer comparar a criança. Então, ser curioso e ser atento é fundamental. Atento ao processo de desenvolvimento dessa criança. Atenção é importante, sim. A parceria, sim, da fono, da psicóloga, quando necessário, é importante, sim. Mas a gente tem que ter muito critério, tem que ter muito cuidado, tem que ser muito cuidadoso nisso, né? Existe uma certa leviandade hoje em diagnósticos precoces, né? Eu vejo muita professora fazendo diagnóstico de criança. A criança com 2 anos não fala, é autista. A criança com 3 anos não quer parar para ficar sentado numa carteira escrevendo, quer correr e brincar. Ah, ele tem TDAH. Às vezes não. Às vezes é só ele mesmo. Às vezes é só criança. Às vezes é só como essa criança é.
né? Então a gente precisa ter cuidado, critério, né? Não ser leviano em sair dando diagnósticos e colocando rótulos nas crianças. Eles são seres singulares, eles são seres únicos, que têm vidas únicas, histórias únicas, que interagem dentro de realidades e de famílias únicas, né? Como você, professora, tem a sua história única, né? A sua realidade da sua família, do seu é único, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Quando compara, com essas comparações geralmente não produzem bons resultados. Elas não acrescentam, elas não ajudam, elas não nos ajudam, tá certo? Então a gente precisa ser criterioso nisso. Bom, negações que se perpetuam na educação infantil. Isso que a gente está discutindo aqui, gente, são conceitos da Jussara Hoffmann, tá? Que tem alguns livros, eu já botei na bibliografia, sobre avaliação na educação infantil, tá? Claro que existem outras grandes contribuições, mas a gente vai seguindo aqui nesse material para começar. Isso é um começo, tá? Isso é uma introdução à discussão. É claro que para a gente aprofundar isso precisa leitura, debate, reflexão. Não vai ser com vídeo de meia hora que vocês vão, né, saber tudo sobre avaliação na educação infantil. Mas a gente fica com a pulguinha atrás da orelha para buscar uma formação mais aprofundada. Bom, críticas. A avaliação na educação infantil é perigosa e gradativamente a distorção dessa perspectiva fundamental de observação e acompanhamento, né? Então é muito perigoso quando a gente sai dessa perspectiva de observação e acompanhamento e começa a querer importar lógicas que são lá do ensino fundamental, pior, que são lá do ensino médio, para aplicar aqui na educação infantil. O que vem ocorrendo é que cada vez mais a adoção por instituições de educação infantil de modelos da prática avaliativa tradicional do ensino regular, que, como nós já vimos, já é ruim, já é equivocada no ensino, né, regular. Já é bastante ruim você colocar a criança de 8 anos para fazer prova pegadinha, prova de múltipla escolha, prova de marque o cartãozinho. Já é bem ruim, bem ruim. A verdade é essa, né? Foge completamente ao universo, à perspectiva de uma educação das infâncias, do que é uma criança, de como uma criança aprende. Então já é uma prática bem equivocada no ensino regular. Na educação infantil, sinceramente, né, eu não sei de onde isso sai, porque você não encontra parâmetro para essas práticas, né, nas diretrizes curriculares da educação infantil, que eu acho que precisam ser lidas, precisam ser estudadas pelas instituições de educação infantil, porque as instituições de educação infantil e principalmente as instituições privadas de educação infantil estão passando longe das diretrizes curriculares, longe, com as suas provinhas, com os seus apostiladinhos, com a criança sentada cobrindo letrinha, né? Estão passando longe das diretrizes curriculares, estão passando longe da base curricular nacional, longe. Tem que ler, tem que estudar, tem que prestar atenção no que a teoria, né? No que os fundamentos teóricos nos ensinam sobre criança, sobre o que é uma criança, como é que uma criança aprende, né? Sobre como é que deve ser a boa prática da educação infantil, sobre como deve ser a avaliação na educação infantil. Então, provinha para a educação infantil não tem base legal, nem na LDB, já que na educação infantil você não tem a possibilidade de reprovação, que não deveria existir em nenhum ensino fundamental, porque nós não estamos lá para aprovar ou reprovar, nós estamos lá para ensinar. Então, assim, na verdade, na educação infantil, a avaliação é acompanhamento, é uma reflexão sobre essa fase da vida da criança em que ela está aprendendo e desenvolvendo. E é muito interessante, né, quando a gente olha para determinados relatórios,
que parece que a criança aprende e desenvolve sozinha, porque a gente não vê uma linha escrita sobre o que foi feito com aquela criança para que ela atingisse, então, né, um melhor desenvolvimento, né? Então, a gente já fala de relatório de educação infantil. Negações que se perpetuam. A criança não é considerada como o centro da ação avaliativa. A criança é o centro da avaliação, né, educativa. Ela é o centro. Você tem que olhar para a criança, para... Ah, mas eu vou olhar, eu tenho 20, eu vou olhar para eles. Vai, porque nesse segmento é isso que você tem que fazer. Então você vai escolher dias diferentes para observar, né? Tem professora que não sabe como é que, se o seu aluno é destro, né, ou ambidestro, ela não sabe porque ela não observa. Ela não sabe se aquela criança coloca um pé na frente do outro ou só sobe com os dois juntos. Ela não sabe falar do movimento daquela criança. Ela não sabe se aquela criança, né, como é que está a coordenação motora. Está preocupada em botar a criança para cobrir letrinha. Mas nunca observou como é que é a coordenação motora, como é que é a orientação espacial dessa criança. Então está avaliando mal, né? Então precisa olhar para essa criança. Os registros de avaliação não se referem à criança em termos dos seus desenvolvimento pleno, né? Então, se priorizam determinados aspectos, né, que são lá do fundamental. Tem uma preocupação hoje na educação infantil, né, com número, com letra, né? Uma preocupação imensa com isso. E aí, esse currículo invasor, né, esse currículo estrangeiro que entra na educação infantil, rouba o tempo da educação infantil do que é currículo da educação infantil. Ah, André, mas o que é currículo da educação infantil? Vê lá nas diretrizes, tá lá. O que é currículo? Quais são os eixos da educação infantil? Interação e brincadeira. Ah, mas as crianças vão só brincar. Toda vez que eu escuto um professor, porque um pai, uma mãe, uma avó, uma tia, ok, eu entendo, são leigos. O leigo não tem a obrigação de saber, né? Mas toda vez que eu escuto um professor dizendo que a criança não pode ir para a escola só brincar, chega a me dar um arrepio. Porque esse professor desconsidera e desconhece, ignora o conceito de brincadeira. Ignora o que é desenvolvimento infantil. Ignora a importância da brincadeira na estrutura dessa criança, no desenvolvimento dessa criança. Ignora. Então ele ignora o desenvolvimento infantil. Só que ele, como profissional da educação, não pode ignorar. Principalmente se ele é profissional da educação infantil, né? Então que a mãe ignore, a mãe não tem obrigação de saber. A mãe pensa brincar e pensa brincadeira do lugar do leigo, de quem não estudou. Eu coordeno na UF um espaço chamado Laboratório de Brinquedos. Ué, mas tem na universidade um laboratório só de brinquedos? Tem. Sabe por quê? Porque brincar é um conceito fundamental na discussão sobre a infância. Conceito que tem pesquisa, que tem curso de extensão, que tem ensino. Então, é um conceito acadêmico. E se o professor que trabalha com infância ignora isso, é preocupante, né? Então, que o leigo não saiba, ok, mas você, professora, precisa aprofundar seus conhecimentos sobre isso, tá certo? Bom, tem até um curso aí, viu? Assistam aí o Brincantes, vocês vão entender melhor do que eu tô falando. Bom, o que acontece é que se desconsidera a criança em dois sentidos. Observa-se e acompanha-se a criança em suas descobertas, entretanto, quando se registram aspectos do seu desenvolvimento, em geral, é para apresentar resultado aos pais ou por necessidade de registros escolares. Ou seja, se faz um relatório para inglês ver, né? Se faz um relatório burocrático, se faz um relatório, né, que não é a expressão de uma reflexão sobre a observação e o processo daquela criança,
né? Sobre as conquistas daquela criança, sobre o que é que aquela criança cresceu, amadureceu, aprendeu naquele período em que ela ficou sendo observada. E muitas vezes isso se deve porque a observação foi frágil. Foi uma observação que visava a comparação dessa criança com uma escala ou com os outros, né? É uma observação que visa enquadrar essa criança, na verdade, dentro de um determinado padrão, ao invés de olhar para a singularidade desse sujeito, tá certo? Que são coisas bem diferentes. Os pareceres descritivos, os nossos famosos relatórios, que são, né, de arrancar o cabelo. É verdade, professor, é sim, porque é uma responsabilidade muito grande fazer relatório, né? Representam, em sua maioria, registros de observações esporádicas e superficiais dos professores. Ai, Andréia, mas a minha prática é um vucu-vucu, aquelas crianças, e tem isso, e tem aquilo, e tem que dar banho, tem que dar comida, e tem que dar... Eu sei, mas é exatamente por isso que existe a presença do pedagogo, do professor, do educador na educação infantil, né? Senão a gente podia ter só realmente os cuidadores, né? Agentes, auxiliares, quer dizer, auxiliar de nada, né? Agente para educar, para cuidar daquela criança. A partir do momento que eu tenho um professor, né? A partir do momento que tem um educador ali, é para pensar as práticas pedagógicas, porque tem muita coisa que precisa ser feita, né? Então, se a gente pensar pensar nessa criança integralmente, eu tenho que desenvolver com ele atividades de espacialidade, de corpo, de movimento, de sentidos. Essa criança tem que ser convidada a sentir e a perceber o mundo, né? Os cheiros, os sons, as cores, né? Os gostos. Essa criança tem que ser convidada a ampliar o seu universo cultural. E aí eu tenho que ter cultura de infância, né? Literatura infantil. Cada professor de educação infantil precisa estudar, né? Ler livro, estudar literatura infantil, conhecer literatura infantil, saber o que tem por trás da literatura infantil. Então, literatura infantil, brinquedos e brincadeiras culturais, né? Nossa herança cultural de infância, né? Então, tenho muita coisa para fazer com uma criança. E eu preciso desse educador com esse olhar atento a como cada criança está vivendo, né? E é claro que essas crianças trazem para a sala de aula toda a sua bagagem emocional. É complicado? Eu sei que é complicado. Eu tive uma escola de educação infantil por 8 anos. Então não vem dizer para mim que é complicado, não, que eu sei que é complicado. As crianças chegam cheias de bagagem, elas não chegam vazias, elas chegam plenas de bagagens, né? Elas trazem para a escola o pai que fugiu, a mãe que bate, a avó que maltrata, ou então super protege, né? Elas trazem as presenças e as ausências na vida dela. Elas trazem os tiros, elas trazem as perdas, elas trazem as dores, elas trazem as angústias do mundo que ela vive. Ela traz o medo, ela traz o sonho, ela traz perguntas. E é para isso que tem um professor dentro da sala de aula. Porque só o professor pode, compreendendo tudo isso, colocar em processo, né, colocar em movimento o processo de ensino, aprendizado e desenvolvimento dessa criança. Para isso tem um professor, né? E é para isso que tem uma formação específica para esse profissional que vai trabalhar com a infância, né? Não é mais uma licenciatura, não é qualquer licenciatura. É uma licenciatura específica para trabalhar com a infância, porque a infância exige um olhar diferenciado. O professor que dá aula no ensino médio não dá aula para uma criança de 4 anos, né? Eu costumo dizer, eu fui professora de todos os segmentos, todos. Educação infantil, alfabetizadora, turma de defasagem e seriedade, EJA, né? Hoje eu estou na universidade, trabalhando com adulto na universidade. O segmento que mais exige formação, o segmento
que mais exige do professor, o professor que tem que ser mais qualificado, o segmento que dá muito mais trabalho é a educação infantil. Não é fácil trabalhar com a primeira infância, não é fácil. São os professores que têm uma carga de trabalho, que têm os bons professores. Estou falando daqueles que vão lá fazer qualquer coisa. Estou falando dos professores comprometidos com o seu trabalho, que entendem o seu papel e a sua prática, né? Então, é o segmento mais importante e é o segmento que dá mais trabalho ser professor. Não é para qualquer um, né? Não é qualquer um que é professor da educação infantil. Só os professores que realmente precisam ter uma formação, e precisa, porque exige essa formação. Senão fica uma coisa bem capenga, né? Então a gente precisa pensar com carinho a educação infantil, porque é um segmento muito importante, muito importante. O professor não reflete teoricamente sobre as possibilidades das crianças em termos de estágios de desenvolvimento. Tem várias teorias, né? E aí a gente tem, quando eu falo que o professor precisa estudar, né? O que Piaget fala pra gente? O que Piaget contribui pra gente pensar essa infância? O que Vygotsky contribui pra gente pensar essa infância? O que Vallon contribui pra gente pensar essa infância? Né? Então eu preciso pensar, né, compreender o que é aprendizagem, como é que se relaciona aprendizagem e desenvolvimento, né? Tem uma aulinha aí também sobre, né, acho que é a aula final de alfabetização, né? Então a gente viu que para Piaget a criança precisa desenvolver para aprender. Para Vygotsky a criança precisa aprender para desenvolver, né? Vallon já traz um novo elemento que é a questão emocional e também trabalha com estágios. Então, gente, esses conhecimentos eles precisam fazer parte, né, desse repertório desse professor. Ele precisa conhecer, ele precisa saber o que é uma criança e como é que essa criança se desenvolve. E se afastar muito do senso comum, né? Porque a gente na escola não pode ser governado por um senso comum, que sai conceito, Deus sabe de onde, sobre criança, sabe? Essa segunda negação vincula-se à anterior, porque com base em expectativas de determinados adultos, são estabelecidas rotinas e procedimentos, desconsiderando o significado deles em relação às etapas do desenvolvimento das crianças e suas possibilidades e necessidades. Já falei disso aqui, né? Não dá para fazer escola de educação infantil pensando, né, no que vai ficar bonitinho para mostrar no Facebook. Não dá para eu pensar uma escola de educação infantil pensando somente se a mãe vai achar bonitinho, se a vovó vai achar bonitinho. Não é para ser bonitinho. Não é para ser uma vitrine. A criança não é um bonequinho de modelar que a gente vai ficar, né, enfeitando de EVA, né, enfeitando de TNT para ela aparecer. Ela tem o que aquilo está ensinando para a criança, né? Não vou nem falar de data comemorativa, vou deixar para a Marta falar disso, né? Mas o que a gente está falando, né? O que aquela criança está aprendendo com aquilo, né? Então, muitas vezes, tem algumas práticas que são mais para o adulto, né? São um referencial muito mais para o adulto, para agradar, né, o adulto, do que efetivamente para desenvolver a criança. E a gente precisa estar muito atento e com muito cuidado com isso, tá? É importante situar a ação avaliativa no cotidiano da educação infantil exige a consideração da criança como a razão fundamental dessa prática. A criança é a razão da prática. Assim como exige tomar consciência de que toda e qualquer ação do educador tem por base uma intenção. É preciso argumentar a favor de um aprofundamento teórico em ambas as direções, quanto às possibilidades das crianças nos diferentes estágios de desenvolvimento e quanto à especificidade dessa ação educativa. O que cabe ao professor de 2 anos fazer? O que cabe ao professor de 3 anos fazer? O que cabe ao professor de 4 e ao professor de 5? É? Agora não, agora virou um negócio assim: o professor de 3 tem que preparar a criança para o de 4, o professor de 4 tem que preparar a criança para o de 5. Não tem que preparar. Tem que olhar para a criança e pensar no desenvolvimento daquela criança naquela idade, naquela fase, tá? Isso é que é realmente ajudar nesse processo de desenvolvimento, tá?
A avaliação concebida como observação, reflexão e ação encaminha fortemente o educador a esse aprofundamento, à medida em que é impelido a encontrar respostas aos questionamentos decorrentes da adoção de uma postura investigativa. Então, assim, é muito importante que a gente parta dessa postura investigativa. Essa palavra é uma palavra muito importante quando a gente fala de avaliação. Investigativa. Investigar, desconfiar, observar, tá certo? Então, princípios importantes no processo avaliativo da educação infantil. Partir dos interesses e necessidades das crianças em direção à ampliação de suas possibilidades, né? Partir de interesses e necessidades da criança para ampliar, tá? Confiar nas suas tentativas, valorizar as suas descobertas, perseguir o desenvolvimento de ações educativas interligadas e centradas na própria criança, sem rupturas. Perceber a avaliação e sua possibilidade de vir a ser um elo consistente desse encadeamento, tá certo? Então tem aí algumas propostas de avaliação. Concepção de criança. Criança como ser político e social, sujeito do seu próprio desenvolvimento. A criança, ela não virá a ser, ela já é um sujeito. Ela já é um sujeito político, porque ela já interage, já negocia desejos, ela já tem opiniões, ela já tem uma visão de mundo, tá? E ela é social e ela é um cidadão. Ela não virá a ser, ela já é, né? Ela já é um cidadão de direitos e de deveres. Então, assim, ela está sendo produzida, né? Está sendo formada, mas ela já é, tá? Proposta de avaliação. Avaliação como acompanhamento do processo de desenvolvimento. Acompanhamento do processo de desenvolvimento. Criança autônoma, com capacidade e liberdade de tomar decisões, né? Como eu falei, a gente tem uma mania de achar que criança a gente tem que mandar nela o tempo todo. Não, eu tenho que convidar esse sujeito a pensar, a ter autonomia. Autonomia é assumir também as responsabilidades sobre as suas escolhas, né? Então eu não tenho que esperar o cara fazer 18 anos para dizer isso para ele. Isso é um processo de aprendizado. À medida que eu vou dando autonomia para aquela criança escolher, à medida que eu vou, claro, né, negociando, coordenando isso, mas essa criança vai conquistando essa autonomia, né, no meio coletivo, com respeito ao outro, né, ela vai tomando decisões, né, e ela vai, então, tendo mais segurança para tomar essas decisões, e mais consciência das causas e consequências dessas decisões, tá? Observação da criança fundamentada no conhecimento de suas etapas de desenvolvimento. Criança crítica e criativa, observadora, questionadora, curiosa e inventiva, e não calada, obediente, né? É outra perspectiva de formação da infância. Por quê? Porque se vincula a uma outra perspectiva de formação do cidadão, né? Outra perspectiva de formação do sujeito, tá? Então eu quero um sujeito crítico e eu quero um sujeito criativo. Crítico não é só aquele sujeito que tudo ele aponta o dedo, tudo tá errado, não. Crítico é aquele sujeito que reflete sobre os acontecimentos, que reflete sobre as relações de causa e efeito, que é capaz, inclusive, de fazer autocrítica, tá? Oportunização de novos desafios com base na observação e reflexão teórica. A criança participativa, agindo com cooperação e reciprocidade. Então não é uma criança autônomo, não significa ele isolado no mundo dele, não. É ele na relação com o outro. Essa autonomia é construída coletivamente, tá? Registro das manifestações das crianças e de aspectos significativos do seu desenvolvimento. Diálogo frequente e sistemático entre adultos que lidam com a criança e os pais e responsáveis. É fundamental a construção dessa relação, né? Só que muitas vezes esses adultos, eles estão tão carregados de culpa, de medo, né? Eles têm tanto medo da responsabilidade sobre essa criança que eles ficam, na verdade, jogando a responsabilidade de um nas costas do outro. É um festival de culpa daqui, culpa dali. Gente, esquece essa coisa de culpa, né?
Não tem ninguém culpado, mas nós somos responsáveis. Nós, professoras, né, mães, familiares, quem cuida da criança, muitas vezes não é a mãe, mas outros adultos que são responsáveis. Todo mundo que interage com essa criança é responsável por aquele serzinho que a gente está formando. Né? Então a gente precisa construir uma parceria saudável, honesta, produtiva, né? Parceria, né? E não essa guerra que muitas vezes tem entre a família e a escola. Bom, a construção do ressignificado da avaliação pressupõe dos educadores um enfoque crítico da educação e de seu papel social, mesmo na educação infantil, tá? Ou desde a educação infantil. Bom, gente, tem muita coisa. Eu sugiro que vocês leiam o livro da minha amiga Virgínia, né, que tem material bem bacana, os livros da Jussara Hoffmann sobre educação infantil, para aprofundar o tema e essas reflexões. Dúvidas, questões, deixa aí nos comentários, a gente retoma, a gente conversa um pouquinho mais, tá bom? E deixem seu joinha no canal, se inscrevam e acione o sininho. Um abraço e até a próxima.